Professora Francisca de Lourdes, está com a palavra. Boa tarde, professor. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos também. É uma honra participar mais uma vez desse trabalho que o senhor propõe em falar das crônicas do professor José Aldemir. Eu sou muito fã dessas crônicas, desses 2 livros, né, dele. Eu adoro, tenho eles em minha gaveta aqui pertinho. Bom, o professor José Aldemir, ele era geógrafo, mas ele enveredou pela arte da crônica fazia bastante tempo, e antes ele publicava nos jornais de Manaus. Depois foi que o Tenório publicou em livro pela Valer, aí saiu esse primeiro, Crônicas de Manaus. E esse livro ele tem 46 crônicas, e o senhor escolheu para que eu lesse A Cidade e o Sonho, é a crônica de número 17. E eu vou ler, e depois a gente vai conversar sobre a crônica. Não vou me delongar muito, não, porque às vezes os alunos têm mais para dizer que nós. Eu toquei em alguma coisa. A Jordana pode passar a crônica? A Cidade e o Sonho. Não, aí já é eu analisando. Deixa eu pegar no livro. Sim, deixa assim mesmo, pronto. No interior, sempre lhe falavam de Manaus com grandiloquência. Não era para menos para quem morava numa cidadezinha de uma rua só, e onde todos se conheciam pelo nome e pelos detalhes das casas, uma a uma, porta a porta. Ao desembarcar no Ródua, perto da Matriz, um prédio neoclássico, um dos poucos construídos antes do período da borracha. Há outros prédios em ruínas ou recuperados. Espanta-se, mas o que lhe chama a atenção é o movimento de gente, coisas e máquinas. Uns indo, outros voltando. Ninguém parado, nenhum ficando. O olhar espantado não consegue fixar-se num ponto. Tudo é fugaz, nada é permanente. Tudo é perturbador neste lugar de onde vê a cidade pela primeira vez. Aliás, a cidade como um todo lhe parece, à primeira vista, perturbadora. São máquinas coloridas que passam velozes, cheias de gente que cruzam olhares, mas não se veem, numa sensação de indiferença e impotência, revestida de crueza implacável que o eterno movimento da cidade grande lhe confere. Numa sucessão de imagens que as máquinas de andar encerram. A cidade é o andar do corpo e das máquinas, sendo que um e outro parecem incompatíveis. Ele, que caminhava na cidadezinha, sentindo o chão e o aroma silvestre, agora, na cidade grande, dribla as máquinas que, rápidas ou paradas, não veem a cidade e as pessoas que passam, e estas também não veem seus condutores, agora enclausurados atrás de vidros fumegantes. É uma multidão de gente que fala, come, vende, compra como se nunca ficasse parada e, ao mesmo tempo, não saísse do lugar, não sendo possível identificar o rumo que toma. Sente um pasmo, algo em que a admiração e a surpresa superam-se em susto, consequência da grandeza, da pressa e da indiferença. Todos podem se tocar, todos parecem familiares, como se vissem todos os dias, mas os que caracterizam a indiferença. Ninguém é para o outro nem totalmente conhecido, nem totalmente desconhecido. Todos são iguais, indiferentes, com olhares perdidos, rostos cansados e pele tostada pelo sol escaldante e úmida pelas chuvas constantes. Aqui, neste lugar de chegada e de partida,
Onde a cidade principia e termina, ninguém é de ninguém, numa inquietante impressão de estar no labirinto de gente, máquina e coisas que se prolongam ao infinito, dando ao observador a sensação de impotência diante de um quadro que parece se mover independente da vontade de cada um. O horizonte é cinza, em contraste com o da cidadezinha, onde passou a maior parte da sua existência, em que o azul delimitava o encontro de retas imaginárias de águas e do firmamento. Mesmo assim, a cidade desperta nele um ar familiar, não pela sucessão de imagens desconcertantes, mas pela possibilidade de se inserir nela, no seu dia a dia, na possibilidade de a cidade se confundir no seu sonho com o rio. Pensa que a igreja, o prédio mais antigo, aí está antes das árvores e que as suas escadas antecederam o barranco de um lago de águas límpidas. Mas que o fatalismo de uma vida governada pela determinação da natureza há de compreender a cidade daqui para frente como um movimento que se estrutura como lógica e como razão, da qual também compartilha o sonho, a esperança e a resistência. Na cidade grande, ele terá de buscar outra ordem, outra razão e outros sentimentos. Não serão melhores ou piores, serão outros e novos. E a cidadezinha restará como sonho e como parte dessa nova não-razão. Este é o conto que foi escolhido pelo professor e começo a falar sobre o que eu percebo na estrutura do texto. Já, Jordana, é naquelas partes de introdução. Sim, aí. É uma das 46 crônicas, A Cidade e o Sonho, que faz parte da obra Crônicas de Manaus, do José Aldemir de Oliveira, que foi lançado no ano de 2011 pela editora Valer. Na orelha do livro, a doutora Tatiana Shore diz que as crônicas são como papéis espalhados pela vida, escrevem uma alma urbana que só quem muito ama as diversas facetas desta cidade pode compilar, agregar e desagregar. Vai mais longe quando diz: Aldemir é o cronista da cidade, primeiro a viu através do rio, em cima do bar. E o doutor Esteban Reis Celedon diz que Aldemir deixava de ser o doutor da sala de aula, detentor de um saber conceitual, e para dar asas ao seu voo como cidadão, homem da cidade, experiente, simplesmente autor. Juntei os dois amigos para pensar sobre o homem escritor de crônicas que um dia, na mais simples ternura, confessou: sou um caminhante de todos os dias com a cidade em rebuliço e de todas as noites, da boca da noite, quando a cidade sossega. Não caminho por recomendação médica ou para manter a forma, mas por puro prazer. E digo que ainda bem que Aldemir nos deixou esse legado escrito. Assim podemos olhar o talento do geógrafo no cronista que ele se tornou. Mas, Jordana, é isso que vamos ver nesta crônica escolhida para esta leitura, que traz a aventurosa chegada do menino saindo do interior e vindo para a cidade. Mas é necessário recorrer à filosofia hermenêutica de Paul Ricoeur para inferir que este texto está mimetizado sob o signo da associação de ideias que estão ligadas por contiguidade, evocando uma ideia, portanto, imaginando, portanto, lembrando-se dela. Assim, a memória reduzida à rememoração opera na esteira da imaginação. Imaginação, pois o menino presente no texto já cresceu, e restou somente a saudade do que foi. Então, pode-se inferir que aqui esteja a evocação da anterioridade da existência, em contrapartida, a dimensão cognitiva da memória
devem ser levadas em conta, pois é dessa brecha de memória que ficamos sabendo da infância de Aldemir. Ponto. Pode passar. Já lemos, isso, tá? Todos, tá? Mas, tá, aí análise. Isso. No interior, sempre lhe falavam de Manaus com grandiloquência, não era para menos, para quem morava numa cidadezinha de uma rua só, e onde todos se conheciam pelo nome, pelos detalhes das casas, uma, porta a porta. Bem, detecta-se de início que o narrador fala de um menino que nasceu no interior e que veio para a cidade grande. Depois de evocar a figura do menino, o narrador passa a constituir uma instância produtora de discurso narrativo, não devendo ser confundido na sua natureza e na sua função com o autor, pois o narrador é uma criatura fictícia como qualquer outra personagem. No entanto, a narrativa não cessa de se afirmar como modo de representação literária, preferencialmente orientando para a condição histórica do homem, para o seu devir e para a possível realidade. Mas, ao desembarcar no Ródui, perto da Paris, um prédio neoclássico, um dos poucos construídos antes do período da borracha. Aqui começa o andarilho narrador Cicerone, ou o narrador de câmera na mão, apresentando o espaço da cidade. Vemos o entusiasmo do narrador olhando nos olhos do menino que chega, e nos entusiasma com a admiração quando passa a apresentar os prédios e já mostra conhecimento urbano das antigas construções. O tempo da narrativa é breve, é uma crônica, e esse estilo narrativo tem por mérito apresentar um fato corriqueiro do dia, da hora, e este veio a calhar ser do passado do menino que chega no Ródui e se extasia diante da cidade grande ou da grande cidade. Há outros prédios em ruínas ou recuperados, espanta-se, mas o que lhe chama a atenção é o movimento de gente, coisas e máquinas, uns indo, outros voltando, ninguém parado, nenhum ficando. Aqui quem fica é o menino, olhando a distopia a que a cidade padece, abismado com a falta de zelo, perceber as ornamentações estruturais da arquitetura despencando pela falta de amor ao patrimônio público. E o olhar espantado não consegue fixar-se num ponto, tudo é fugaz, nada é permanente, tal qual a cidade, tá, gente? Tudo é perturbador neste lugar de onde vê a cidade pela primeira vez. Aliás, a cidade, como um todo, lhe parece, à primeira vista, perturbadora. São máquinas coloridas que passam velozes, cheias de gente que cruzam olhares, mas não se veem, numa sensação de indiferença e impotência, revestida de crueza implacável que o eterno movimento da cidade grande lhe confere, numa sucessão de imagens que as máquinas de andar encerram. Aqui é uma crítica ferrenha do José Aldemir. A cidade passa pela admiração, a preocupação e a perplexidade do ilustre chegante. Há um misto de susto e de entusiasmo, porém muita decepção também, mas é mais perceptível a comparação do tempo de pés no chão, com saudosismo e muita tristeza de reapresentar o passado da cidade mal conservado. Manaus, na época que o menino chegou, vivia o auge do capitalismo da Zona Franca, era um burburinho nas ruas. Ele tem na memória o antes de uma cidade robusta, de boas maneiras e bonita arquitetura, quando tivemos o tempo do ciclo da borracha. O desencanto deste narrador reflexionando a vida, os sonhos desmoronados na arquitetura, que representa uma cidade perdida no esquecimento social, cultural, que hoje vivemos pelos descasos dos olhares desmazelados do poder público.
A cidade e o andar do corpo e das máquinas, sendo que um e outro parecem incompatíveis. Ele que caminhava na cidadezinha, sentindo o chão e o aroma silvestre, agora na cidade grande, dribla as máquinas que, rápidas ou paradas, não veem a cidade e as pessoas que passam, e estas também não veem seus condutores agora enclausurados atrás dos vidros fumês. Legal, essa dos vidros fumês é a evolução do tempo, né, e da estrutura dos objetos também, das coisas, da cidade. Aqui temos a pressa das pessoas, a queixa da invisibilidade, quando diz que ninguém conhece ninguém, muito diferente da cidade de uma rua só. Esse turbilhão de gente no vai e vem das ruas da cidade é apresentado como gerador de desenvolvimento e, pior, percebe-se a angústia de refletir sobre a diferença do real e do imaginário. O que deve ser alçado no primeiro plano de discurso é a anterioridade da coisa falada, lembrada em relação à evocação do presente. A cidade, de quando os olhos do menino deslumbraram-se diante da cidade que ele aprendeu a conhecer. Até porque a cidade que o menino viu quando chegou não é a mesma cidade de 2011, quando ele escreveu, não é? Essa geografia mudou. Já? É uma multidão de gente que fala, come, vende, compra, como se nunca ficasse parada e, ao mesmo tempo, não saísse do lugar, não sendo possível identificar o rumo que toma. Sente um pasmo, algo em que a admiração e a surpresa superam-se em susto, consequência da grandeza, da pressa e da indiferença. Todos podem se tocar, todos parecem familiares, como se vissem todos os dias, mas o que os caracteriza é a indiferença. Ninguém é para o outro nem totalmente conhecido, nem totalmente desconhecido. Todos são iguais e diferentes, com olhares perdidos, rostos cansados e pele tostada pelo sol escaldante e úmida pelas chuvas constantes. Eu digo que as lembranças e as imagens têm como traço comum a presença do ausente e como traço diferencial, de um lado, a suspensão de toda posição de realidade e a visão de um irreal, do outro, a posição de um real anterior. Isso é o Paul Ricoeur que vem nos asseverar. Tá? Aldemir se agarra à história do tempo e dá uma geral na geografia espacial, digno de uma ciência humana, e percebemos que nesse ínterim foi preciso elevar-se um grau acima na escala da racionalização do lugar. E o leitor pode perceber isso e entender que é preciso proceder do espaço construído, da arquitetura, à terra habitada da geografia. Aqui neste lugar de chegada e de partida, onde a cidade principia e termina, ninguém é de ninguém. Numa inquietante impressão de estar num labirinto de gente, máquina e coisas que se prolongam no infinito, dando ao observador a sensação de impotência diante de um quadro que parece se mover independente da vontade de cada um. O horizonte é cinza, em contraste com o da cidadezinha, onde passou a maior parte de sua existência, em que o azul delimitava o encontro de retas imaginárias de águas e do firmamento. A cromacia, em José Aldemir, no conto, se faz presente quando o cinza representando a cor da angústia humana. Até ouso dizer que há um fuxico entre Aldemir e o narrador. O cinza é a cor que exprime intensa dor no homem da Amazônia. Em Aldemir, especialmente, porque ele era um andarilho, né? Ele era esse observador. Mesmo assim, a cidade desperta nele um ar familiar, não pela sucessão de imagens desconcertantes, mas pela
possibilidade de se inserir nela, no seu dia a dia, na possibilidade de a cidade se confundir no seu sonho com o rio. Pensa que a igreja, o prédio mais antigo, aí está antes das árvores, e que as suas escadas antecederam o barranco de um lago de águas límpidas, mas que o fatalismo de uma vida governada pela determinação da natureza há de compreender a cidade daqui para frente como um movimento que se estrutura como lógica e como razão, da qual também compartilha o sonho, a esperança e a resistência. Na cidade grande, ele terá de buscar outra ordem, outra razão e outros sentimentos. Não serão melhores ou piores, serão outros e novos. E a cidadezinha restará como sonho e como parte dessa nova não razão. Então, essa é a crônica que traz a lembrança de um menino de ter morado em tal rua, em tal casa, em tal cidade, de ter viajado a tal parte do mundo. E são particularmente eloquentes e preciosas. Elas tecem, né, ao mesmo tempo, uma memória íntima e uma memória compartilhada entre pessoas próximas. Vamos ver que dessas lembranças do espaço corporal, de imediato vinculado ao espaço do ambiente, como o fragmento da terra habitável, que passa de memória individual a uma memória coletiva, pois foi compartilhada. Daí temos essas experiências vividas que foram introduzidas à noção de lugar de memória, bem anterior às expressões e às fixações que fizeram a fortuna dessas expressões de vida resgatada na memória e confessada nesta crônica. Essa narrativa de Aldemir impregna, mais diretamente ainda, o ato arquitetural da cidade, na medida em que este se determina em dar espaço ao seu narrador de mostrar esta cidade e os espaços públicos. A cidade se dá, ao mesmo tempo, a ver e a ler para ser reconhecida, para ser apreciada. O tempo narrativo e o espaço habitado estão nela mais estreitamente associados do que o edifício isolado, especialmente aquele que está em ruínas, esquecido pelo poder público. E Aldemir, em 2011, pelos olhos do menino, suscita paixão mais complexa, na medida em que se aproxima dessa realidade que é de todos nós. Aí vem o reconhecimento, que é estar lidando com o falso, com o verdadeiro. Uma crônica é falsa ou é verdadeira, né? Ora aparecendo como um diabo inoportuno, ora sendo bem acolhido, mas até mesmo esperado nos lugares certos. Mas que lugares? O fato de reconhecer o que serve para reconhecer, para identificar-se mutuamente. Aqui o foco do reconhecimento é o das lembranças bem próximas à filosofia reflexiva, preocupada em reformular os termos da velha querela das relações entre alma e corpo. Que o reconhecimento das lembranças torna-se, com Aldemir, um problema importante, fazendo par com a sobrevivência nas próprias lembranças. Por isso, cada vez que se lê Aldemir, ele vive, e essa companhia dá-nos alegria nesta convivência. Por isso, trouxe um pouquinho do Hegel para dialogar sobre a questão do reconhecimento. Este texto pode ganhar um lugar nesse processo de efetuação, de realização, e assumir formas que se tornaram familiares para nós, de luta pelo reconhecimento, de exigência de reconhecimento. Então, esse é um texto que luta pelo reconhecimento do cronista, Aldemir. Obrigada, tá, gente? Oi, Rita. Obrigada, professora. Aí fica o obrigado também, bonito ali, com as flores atrás. Né? Essa foi a apresentação da professora Francisca de Lourdes, nos falando, primeiro nos leu a crônica, né?
as ideias e os sonhos, e depois fez a sua leitura, né? A própria leitura há muito de interpretação numa leitura, né? E para nós, professores na área de letra, né, de literatura, bom, acredito eu, vários, ou talvez todos os alunos que estão aqui acompanhando, que estão interessados nisso, né, a nossa leitura é mais interpretação do que leitura, né? Então, é interessante, claro, sempre a partir da obra, né? Tá lendo a obra, não é inventar a partir da obra, essa é outra coisa. Interpretar uma leitura, assim que a gente tenta entender ou decifrar o que está ali nessa obra literária, né? Porque a obra literária tem o poder de possibilitar várias leituras, né? Professora Rita, quer fazer algum comentário? Eu quero sim. Eu quero de novo agradecer, não é, esse evento tão maravilhoso e que está valorizando as crônicas do José Aldemir de Oliveira, agora por uma outra perspectiva, não é? Já há da parte de você, professor Esteban, a valorização quando você traduz, não é, as crônicas, quando você inicia pesquisas mesmo com alunos da graduação, quando você promove esses eventos, não é? E já há também essa atividade na parte mais de produção de artigo da professora Francisca de Lourdes, não é? E esse evento, assim, já há atividades lá do grupo do NEPECAB, não é? Com as discussões mais da teoria da geografia, e eu creio que esse evento está assim, coroando mesmo, claro, vai haver continuidade, eu imagino, né? Coroando essa discussão, sabe? E eu não, antes de falar exatamente na conversa, não é? Na discussão que fez a professora Francisca de Lourdes, eu gostaria, assim, de dizer que isso é muito importante, né? Ouvir, aprender com vocês. E eu ressalto, eu estou mesmo aprendendo. Eu não tinha o hábito de ler os textos do José Aldemir. E agora eu estou, então, lendo e me maravilhando também, não é? Aprendendo com vocês, tá? Que legal. Peço desculpas que eu não vou ligar as câmeras, porque devido àquela questão de saúde, né? Eu estou numa posição ereta, não posso. Tranquila, professora. Posso ficar sentada, tá bom? Mas estou me recuperando bem. Então, assim, sobre agora, né, essa apresentação da professora Lourdes, da crônica A Cidade e o Sonho, quanta coisa, né, a gente descobre nesse texto, há crônicas como essa, em que ele rememora pela imaginação, né? Como aquela também anterior que eu comentei. E é interessante nessa o olhar de menino que a Lourdes destacou, não é? Ele resgata o olhar do menino espantado, ele sai lá de uma cidadezinha que só tem uma rua, que todo mundo se conhece, conversa, e ele, de repente, está nessa cidade com muita gente, com muitos prédios, não é? E ele resgata esse pasmo daquele menino, essa primeira experiência do menino, né, na cidade grande, como falou a professora Lourdes, né? E aí o que me veio primeiro à cabeça, e depois a Lourdes falou, é essa questão de que ali no olhar do menino já está, não é? Esse olhar do geógrafo, ali foi despertado, não é? Ou detonado o olhar do geógrafo, desse observador, né? Então, ali ele observou tudo, embora espantado, né? Até que as pessoas estavam ali juntas, mas que não se conheciam, não é? Eram indiferentes umas às outras, né? Uma coisa que chamou muito a atenção, porque
ele vem do lugar onde todo mundo se conhece, todo mundo se fala, né? Então, interessante isso. Foi muito legal também situar na época da Zona Franca de Manaus, não é? Que os jovens hoje só conhecem, só entendem a Zona Franca de Manaus por causa do polo industrial que está muito, não sei se o termo é o correto, abandonado. O polo industrial de Manaus não está cumprindo aquele papel que estava no projeto da Zona Franca de Manaus, que era gerar empregos de boa qualidade, não é? E dar planos de saúde para seus funcionários. Funcionário que tivesse filho teria direito a uma escola lá do próprio distrito industrial, isso nunca se realizou. Para o próprio plano de saúde seria muito especial. Inclusive, eles teriam casas, não é? E outras teriam um polo agrícola. Findou que nada se cumpriu, e cada vez houve ela ficou decrépita, infelizmente. Mas, na época assim, da minha juventude, né, esse polo industrial ele estava muito aquecido, tanto que havia uma imigração muito grande do interior para Manaus, e o centro comercial de Manaus era maravilhoso, porque você encontrava tudo do melhor e do mundo inteiro. Então, digamos que hoje eu quisesse viajar para o Rio de Janeiro, as pessoas nos caçavam, né? Fulana, quando você vier para cá, traga o televisor da marca tal, traga um ferro elétrico da marca tal, uma calça jeans da marca tal. Era assim. Então, nós íamos cheios de encomendas, não é? Íamos quase sem nossas próprias roupas na mala para atender a essas pessoas. Tanto que havia uma limitação. Só pode levar um televisor, só pode levar 5 relógios da marca tal, não é? Então, realmente era uma cidade cuja economia estava efervescente. Isso fazia com que as famílias de Manaus, né, abrissem lojas. Agora, a parte da indústria não, era mesmo o mercado internacional que geria, não é? E fábricas muito boas à época também. Philips, me lembro bem da Philips por causa da assistência que dava aos seus funcionários, né, da boa assistência. Sharp, Philips, Sony, Sonic, essa gente toda. A Sharp, inclusive, criou uma escola de muito boa qualidade, também durou por pouco tempo. É verdade, então. Foi a única, né? Então, não é, a Lourdes retomou muito bem esse momento em que o olhar do menino está vendo tudo isso. Ele chega ali no Porto de Manaus e vê a efervescência da economia da Zona Franca em Manaus, não é? Embora ele fique pasmado, não compreenda porque tanta gente circulando, mas quase que assim, automaticamente, fazendo suas coisas de trabalho e não se cumprimentando ali, né, entre elas, não se conhecendo. Dá tempo, né? Então... época da falta de tempo. Outra coisa, assim, há uma ideia, eu não sei qual é o pensador que diz, eu acho que é o Walter Benjamin, que fala nisso, né? Que as pessoas estão sozinhas na multidão, não é? Há uma multidão e as pessoas se sentem ou se mostram solitárias, não é? Parece que quando ele estuda a obra do Baudelaire, ele mostra isso. Aí, já para fechar aqui, porque eu acho que outras pessoas querem comentar também, não é? Há sempre mesmo essa ideia, ou eu percebi às vezes nos poucos textos que eu lia do Aldemir, essa sensação de impotência, que eu penso que é diante do automatismo ou do fato de
a economia capitalista, muito forte, ela gerar, na maioria de nós, nos torna assim meio que autômatos, não é? Acordar, tomar banho, tomar café, sair para trabalhar, parar para almoçar, voltar para o trabalho, sabe? Uma coisa assim que faz com que a gente não usufrua da vida, não é? Então é isso assim, que eu tinha de comentar, tá? Aí passo a palavra para vocês. Legal, obrigada, Rita. E lembrando ainda que a Zona Franca é um projeto que era para interiorizar, não era para vir, era para ir para o interior, para não trazer o homem para a cidade. Mas como não teve pernas para atravessar os rios, então o homem do interior veio. E aqui ele encontrou muitas barreiras, daí esse sofrimento, a invasão, a prostituição, a loucura. A loucura foi muito presente nos anos 80, com essa Zona Franca. O homem da Amazônia, ele é um homem solar, do dia. E ele saía de madrugada, chegava de noite, e isso gerou muita loucura em certos cidadãos. A cidade era cheia de louco. A gente via muitos loucos na cidade. Esse projeto, Zona Franca, sacrificou muita gente por causa disso também. Eu mesma trabalhei no comércio, na moto importadora, existia, e eu era fascinada pelas coisas que vendia na moto importadora. Tecidos chineses, sedas das mais puras que eu nunca tinha visto, vi nessa época, relógios Patek Philippe. Eu vendi esse relógio e eu não pude comprar. E aí o Zé Aldemir traz essa cidade dessa época, onde ninguém se vê, né? Eu via o cliente, mas o cliente não me via, era só um projeto para ele comprar. Pronto, é isso. Oh, que boa participação, né, da professora Rita, né, e comentário da professora Francisca de Lourdes, que trazem essa Manaus de algumas décadas atrás, em que a maioria, acredito que a maioria não estava aqui. Eu não estava porque não morava aqui, né, mas já tinha nascido. Mas tem muitos jovens, né, não conhecem isso. Então, é interessante trazer essas situações de como era, porque são coisas que incitam ao cronista a escrever, né, mas não está na crônica, né? E aí a professora Rita trouxe isso ontem. Então, muito obrigado, professora, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Agradecemos também ao FAM, em particular à Proeste, né, que possibilita esses eventos de extensão e que a gente, claro, apoia e faz questão de trabalhar. E a gente se encontra na próxima quinta-feira.